Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, mais um vídeo de análises de mangás, e dessa vez estarei analisando o capítulo 34 do mangá Mesh, um mangá novato da Jump. E caso você não tenha visto as análises anteriores, convido você a estar dando uma olhadinha e assim estar acompanhando o mangá e assim não perder nada do que está acontecendo na obra. Também dá uma olhadinha nas análises de Boku no Hero que eu também estou fazendo aqui. E assim você também está acompanhando de tudo que está acontecendo, beleza? E antes de mais nada, peço que você já deixe o seu like e ajude o canal a estar crescendo. Também se inscrevendo caso você não seja inscrito. E assim está fazendo com que o canal alcance cada vez mais pessoas e cresça cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda e com o seu apoio para a gente estar crescendo cada vez mais. Então sem mais demora, vamos para o vídeo. Capítulo 34 de Mestre, ele começa depois dos acontecimentos do Mestre, a luta dele contra o Abel. E o Mestre meio que está saindo um pouco na vantagem na luta, batalha. Porém, o capítulo, depois daquele golpe que o Mestre deu no Abel, ele já começa já com um pouco, indo por um pouco a vantagem para o Abel. Isso porque o Abel ele consegue meio que transformar o Mestre em boneco, meio que aos poucos começa lá pelo braço, pela mão, e ele vai sendo transformado em boneco. O Abel disse que ele não queria recorrer a isso, mas como eles estão numa batalha, ele vai ter que fazer isso. E aí então o Mesh ele vira um boneco, um fantoche por completo. O Abel ele continua, ele dá os elogios pro Mesh, porque o Mesh realmente é forte, dizendo ele que o Mesh é forte e que ele foi extraordinariamente bom na luta, porém ele compara ele como um coelho, você é apenas um coelho e você nunca vai ser um lobo. É tipo comparando que coelhos sempre são presas de lobos e coelhos sempre são fracos e lobos sempre serão superiores aos coelhos. E ele faz essa comparação dizendo que o Mesh é fraco, que não importa o quanto ele se esforce, ele sempre será fraco. O Abel iria pegar a moeda do Mesh, o Mesh já tinha pegado a moeda dele, ele iria pegá-lo, porém quando ele vai pegar a moeda, ele confunde aquele profiterole do Mesh com a moeda e que ele guardava no bolso dele. E quando ele pega isso, o Mesh meio que age por impulso e pega o profiterole de volta, dando um soco no Abel. E isso meio que deixa o Abel meio confuso, porque o Mesh estava sob controle dele, estava transformado em fantoche. Então o Abel meio que se toca do que estava acontecendo. O Mesh ele havia agido por sem pensar direito, e mesmo ele sendo transformado em boneco, o corpo dele, a alma dele era uma pessoa, e isso acabou fazendo com que ele reagisse quando o Abel pegou o profiterole dele. E isso foi um acontecimento meio que inesperado, mas aconteceu isso, e por conta disso o Mesh ele pôde se tornar, se transformar do fantoche e se transformar em humano de novo. Isso deu mais uma chance para ele. Então que o Abel ele usa sua magia secunde, que como eu já expliquei com os análises anteriores, magia secunde é como se fosse uma versão mais forte das magias comuns. Tem a magia comum e tem a magia secunde, que fortalece, deixa a magia ainda mais forte, mais poderosa, e pode até se igualar algumas vezes a magias de double lines, que são magias de pessoas que possuem duas marcas, e se torna ainda mais forte quando a pessoa tem duas marcas. E não é qualquer pessoa que pode ter magia segunda, somente pessoas realmente fortes. Talvez nem pessoas que tem só uma marca podem ter, eu tô com o meu confundindo aqui. Mas o Abel ele usa essa magia segunda e ele pega todos os poderes que ele havia dos fantoches. E aquele local estava cheio de fantoches que ele havia transformado e estava sugando a energia deles. Ele sugou a energia de todos os fantoches e transformou um fantoche enorme, poderoso de magia, para atacar o Mesh e assim derrotar ele num só golpe. Para acabar logo de vez, acho que nem o Abel mais estava querendo mais saber daquela luta, só queria derrotar o Mesh, acabar com o Mesh e assim pegar a moeda dele. E essa magia ela transforma as outras pessoas em bonecos. Quando os fios pegam as pessoas, e as pessoas são transformadas em bonecos. E segundo o Abel, ele alcança um raio de 100 metros. Qualquer pessoa que tiver um raio de 100 metros pode ainda ser atingido por essa magia e ser transformado em boneco. O Mesh ele acaba sendo pego
quase sendo pego. Porém, ele consegue derrotar, consegue quebrar aquele boneco gigante, enquanto o Abel ainda falava com ele, explicava a magia, ele falava. E antes dele conseguir explicar, meio que também estava elogiando até ele ter chegado tão longe, por ter chegado tão longe. Mas o Mesh, quando ele estava terminando o Abel, quando ele estava terminando de falar, ele olha pro Mesh e o Mesh já tá lá com o boneco todo destruído e somente com a mão, segurando a mão do fantoche ainda. E ele meio perguntando, desculpa, você tava me elogiando, pode continuar. E meio com aquela cara de nada a ver do Mesh que ele sempre fica. O Abel, mais uma vez, ele fica sem entender o que estava acontecendo, mas a Love, ela meio que entendeu o que aconteceu e explica o que aconteceu. O fantoche, ele transforma as pessoas em fantoches quando os fios atingem ele. Porém, o Mesh, ele usou mesmo com uma estratégia para poder fugir disso e não ser transformado. Ele meio que deixou um dos seus braços ser transformado em fantoche, e quando o outro estava sendo transformado, ele meio que quebra os primeiros fios e assim ele consegue se salvar e se transformar em fantoche novamente. Algo meio confuso, mas dá para entender direito como é que funcionou esse. Não é algo tão complexo, mas para entender como é que o Mesh conseguiu se salvar de não ser transformado em fantoche. Então agora, mais uma vez, eles estavam lá. Mais uma vez o Mesh estava lá, ileso dessa magia. E o Abel, mais uma vez, ele não pôde fazer nada com essa magia. O Mesh ainda tira um sarro com o Abel, dizendo falando que as mesmas palavras de coelhos, do Mesh são coelho, que ele é fraco. E o Mesh fala, né? Chama o Abel de coelhinho, você tá com medo, coelhinho? Alguma coisa assim do tipo. E eu quis zoando o Abel pelo que ele falou lá no início do capítulo. Eu confesso que essa parte foi bem legal. O Mesh, ele tem essas tiradas bem legais que ele faz. Ele fala com os seus adversários e ele não deixa passar nenhuma. Quando ele tem uma chance de falar, ele fala e deixa as pessoas contra paredes depois disso. O Mesh é um protagonista único. Eu gosto bastante do Mesh por causa disso, por causa dessas coisas que ele faz. E é bem legal isso. E como era de esperar, o Abel fica furioso e parte com tudo pra cima do Mesh, sem se importar com mais nada. Ele só quer agora derrotar o Mesh e vai pra cima dele com tudo, com os fantoches dele. Porém o Mesh, ele com um soco ele destrói aquele boneco por completo e não deixando nenhuma chance pro Abel de poder revidar com os fantoches dele. E aí então o Mesh usa sua magia, né, entre aspas, porque não é magia, mas golpes que ele usa mesmo, e ele aparece por trás do Abel e consegue finalizar o Abel com o golpe que ele fez. E assim, o Abel, enquanto o Mesh estava dando o golpe no Abel, o Abel ficou meio que pensando, será que todo esse tempo eu que era o coelho, eu que era o fraco, eu que estava em desvantagem? O Mesh realmente ele é bem forte. Eu, na minha opinião, imaginava uma luta bem mais elaborada, principalmente porque o Abel é o líder do Magia Lupus. Mas a gente deu pra perceber que o Mesh, ele é alguém que está acima de muitas coisas. O poder dele, a força dele é muito grande, inigualável de algumas pessoas, comparado a algumas pessoas. Com certeza existem outras pessoas bem mais fortes, talvez, né? Eu não acho que o Mesh seria como um Saitama, que é desligado, é forte. Muitas pessoas desprezam ele, mas ele é o mais forte de todos. Eu não acho que ele seja exatamente dessa forma, mas ele é forte. Então, pelo que parece, o arco ele encerrou, né? Com o Mesh derrotando o Abel, pelo que parece, o arco se encerrou. Ou não. Eu vi uma teoria dizendo que talvez o Abel não seja o inimigo final, o inimigo final desse arco. Se você notar bem, o Abel ele sempre carrega um fantoche, um boneco no braço. Ele, lá na primeira aparição dele, ele chama esse boneco de mãe. Talvez esse boneco possa ser somente, quem sabe, a mãe dele que morreu, ele transformou em boneco para ficar com lembrança. Ou talvez esse boneco seja quem está controlando todos. Quem sabe até o próprio Abel. O Abel está sendo mais um desses fantoches. Ou talvez não. É só uma teoria. Tudo pode acontecer. Mas
eu pelo menos não achei essa luta tão grande, tão, como posso dizer, uma das melhores lutas, porque teve outras batalhas bem mais interessantes no decorrer desse arco que chamaria muita atenção e poderia ser muito bem um bom desfecho, daria um bom desfecho pro arco. Mas essa luta em específico, apesar de ser bem legal, as coisas que o Mesh fez, as coisas que o Abel fez, a luta em si, eu não achei que ela poderia ser algo grandioso para ser considerado como a luta final. Mas eu posso estar completamente errado, mas pode ser que exista um outro inimigo mais forte que o Abel que esteja por trás de tudo isso. E agora o Mesh vai ter que enfrentar ele, e aí sim vai ter o desfecho do arco. No final do capítulo foi falado que agora o arco se encerrou e talvez realmente o arco tenha se encerrado e talvez tudo que eu estou falando aqui não faz sentido nenhum. Mas é sempre bom a gente estar pensando um pouquinho, né, como é que pode ser, o que pode acontecer nos próximos capítulos. Passando uma visão geral de tudo que aconteceu no arco, eu achei o arco bem legal e eu não esperava que o arco fosse se estender tão grandiosamente, tão grande, e foi ao todo bem legal. A gente pôde entender um pouquinho os personagens. O único personagem que ainda não foi bem desenvolvido foi o Finn, que ele se demonstra sempre ser o medroso da equipe e não faz nada de relevante, somente fica de canto com medo, se escondendo atrás das pessoas. Mas em compensação, outros personagens são bem interessantes. A Lemon também não foi muito bem desenvolvida, isso porque ela nem sequer pôde participar do arco. Ela é um dos motivos do arco que está acontecendo. Mas quem sabe outros capítulos, outros arcos, a gente possa ver a interação dela, o desenvolvimento dela, como é que funciona a magia dela. Foi mostrado só no capítulo 2 como é que funciona a magia dela e nada mais que isso. E vamos ver agora se realmente o arco vai se encerrar nesse capítulo e no próximo capítulo vamos ver somente um desfecho para assim fechar todas as pontas soltas do arco. E assim vamos prosseguir com a história, talvez agora com o Inocente Zero, que fugiu da prisão com outros prisioneiros, um desenvolvimento melhor dele, um aprofundamento mais em outros magos, quem sabe. E o autor tem muita coisa para expandir na história. Isso aqui só foi mais para a gente entender como é que funciona a história, como é que é esse mundo do Mesh. Vamos agora esperar os próximos capítulos. E caso você tenha gostado desse capítulo, deixa aí o que você mais gostou e o que você espera para os próximos capítulos. Talvez eu faça um vídeo específico só sobre Mesh, falando sobre tudo que já aconteceu, todos esses pontos específicos, tudo que foi já apresentado em Mesh e o que a gente pode esperar para os próximos capítulos. E caso você queira um vídeo desse, só deixar aí que isso me inspira mais para fazer mais vídeos assim, quem sabe de outros mangás também. E é isso, se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva para a gente alcançar a nossa meta, se bater a nossa meta e assim ficar crescendo cada vez mais. Eu conto com a sua ajuda e com o seu apoio e a gente então se vê no próximo vídeo.